Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar nessa casa novamente. Todas as vezes que eu retorno a uma casa, eu penso no privilégio de estar aqui falando, sendo ouvida. Isso significa que eu estou encarnada, não é? Ainda? Ou que estamos todos desencarnados e aí também está tudo bem. Bem, vamos iniciar agradecendo ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, que nos concede o privilégio de estarmos juntos nessa caminhada, que nos concede o privilégio de estarmos nessa casa de amor, nesse ambiente de luz, onde, como nosso irmão acabou de dizer, a espiritualidade tem uma trabalheira danada para preparar o ambiente e para nos convencer a estarmos aqui. Porque nós muitas vezes encontramos mil desculpas para não buscar aquilo que nós sabemos que somos necessitados. Então é uma gratidão enorme a essa espiritualidade, a Jesus, esse Mestre que está sempre conosco, e com esse Pai tão amoroso e bom, pelo privilégio da vida. Vencer mais uma semana, estarmos aqui na tarde de hoje, é uma grande alegria. O tema que eu trago para a nossa reflexão é a mulher na dimensão espírita. Esse tema eu preparei no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E esse tema foi tão pedido, as pessoas se encantaram tanto com ele, inclusive eu, que eu acredito que eu precisava ouvi-lo muito. Porque é assim, quem estuda, quem prepara, é quem mais precisa aprender. Então eu acredito que eu estou aprendendo enquanto falo. Falar da mulher enquanto mãe, no mês de maio está chegando, né? Falar da mulher enquanto mãe é muito simples, não é? Porque nós falamos da ternura, nós falamos da fonte inesgotável de amor que é a mulher enquanto mãe. Mas falar da mulher enquanto mulher ainda é um desafio, um grande desafio. E por isso eu fui buscar algumas orientações nas nossas obras básicas, em algumas obras complementares, para que nós possamos construir aqui uma ideia, construir aqui uma reflexão sobre as dimensões, a importância da presença feminina no orbe, dessa fonte de ternura, dessa fonte inesgotável de amor, enquanto mãe, não é? Se hoje, meus irmãos, nós falamos da mulher com tanto carinho, se nós valorizamos a figura materna, é interessante lembrar que nem sempre foi assim, tá? Houve uma época no nosso país, e até hoje em alguns países ainda, a mulher, para ser valorizada até mesmo como mãe, existia uma condição. Qual era essa condição? Ou qual é ainda em alguns países? Que essa mulher tenha um filho homem. Ou seja, caso ela não tenha um filho homem, a situação dela, que já ainda não é muito boa, pode ainda piorar. Em alguns países ainda é assim, como se a mulher tivesse a responsabilidade de dar ao homem, de dar ao seu marido um filho homem. Olha só, a responsabilidade. Então, falar da mulher enquanto mãe é muito simples, é muito fácil. Eu estou lá preparando a escala do mês de maio e todos querem falar do amor materno, porque é muito simples. Entretanto, quando nós nos referimos à mulher enquanto mulher,
é realmente um grande desafio, meus irmãos, pois essa mulher que já foi tema de versos e prosas, enquanto mãe, enquanto mulher, ela é considerada ainda em alguns países, e aqui no nosso também, em algumas regiões, como a perdição dos homens. Então é complicado. Se nós formos olhar essa condição mulher, eu, Rose Kodama, hoje estou aqui usando vestes femininas. Aí nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos o que significa essa condição. O codificador Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos têm sexos. Vejam bem, uma pergunta do codificador Allan Kardec aos benfeitores espirituais. E eles vão responder que não como entendeis. Ou seja, eles não estão dizendo nem que sim, nem que não. Eles estão dizendo não da maneira limitada que nós entendemos. Os espíritos, eles se reconhecem pelo amor. Eles se reconhecem pelo sentimento. Eles se identificam pelo sentimento. Então, para o espírito desencarnado, tanto faz o sexo. Nós estamos todos aqui em missão. E se hoje eu utilizo essas vestes femininas, é por uma necessidade do espírito. O espírito Rose, na verdade, usando esse corpo Rose, o espírito necessitava dessa experiência nesse corpo feminino. Talvez em um corpo masculino eu não tenha ainda atingido todos os meus objetivos, porque existem limitações, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. E aí então, nas questões seguintes, Allan Kardec continua questionando, e os benfeitores complementam essa resposta dizendo que o espírito, ele não necessita de sexos. Por quê? Os sexos dependem de organismos. E o espírito, em essência, ele não é um organismo. Ele cria organismos. Ele tem a capacidade de criar esses instrumentos de manifestações e utiliza-se deles. Então é assim: ora encarnamos ora encarnamos mulheres, conforme a nossa necessidade, só para que nós possamos compreender isso. Tá, mas aí alguém pode perguntar, mas Rose, então para que falar de mulher, para que falar de homem, se nós já temos então o mês de maio para falar da mãe, o mês de agosto para falar dos pais, então por que falar especificamente sobre a mulher? Bem, meus irmãos, é que a história nos mostra que a mulher tem sido desvalorizada em todas as épocas, e que seu papel na sociedade nem sempre foi considerado preponderante e necessário. Ao contrário, foi secundário nas decisões humanas. Foi secundário. E se nós buscarmos na história, se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos encontrar frases. Por exemplo, eu encontrei lá algumas palavras que foram atribuídas a Pitágoras, ao filósofo Pitágoras. E olha só, veja o que Pitágoras disse, ou seja, foram frases, palavras atribuídas a Pitágoras. E diz o seguinte: existe um princípio bom, que criou a ordem, a luz e o homem. E existe um princípio mau, que criou o caos, as trevas e a mulher. Olha a situação. E se nós formos olhar nos textos bíblicos, nós vamos encontrar lá
a mulher sendo apedrejada pelo adultério. O homem não. Está lá nos 10 mandamentos, né? Não cometereis o adultério. Mas está escrito lá, mulheres não cometam adultério? Não, né? Só que o homem, ou seja, o ser ainda frágil, ele vai podando a árvore conforme os seus interesses. E aí vem Jesus. E ao levantar a mulher decaída, em plena praça pública, ele deixa claro a dureza do coração do homem, cristalizado há milênios no egoísmo. Há milênios no egoísmo. Quando Jesus levanta aquela mulher, ele deixa claro que na questão do adultério não existe, ou seja, ninguém erra sozinho. É isso que Jesus nos deixa claro. Ao dizer aquelas pessoas que estavam em volta daquela mulher, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. Ele começa a tirar o véu dos nossos rostos. Ele começa a nos mostrar a igualdade entre homens e mulheres. Olha só, o Mestre, amoroso e bom, tentando nos mostrar claramente que nós estamos aqui porque necessitamos uns dos outros, que nós não estamos juntos a caminho por acaso, nós não estamos a passeio na terra, não estamos aqui desfilando, nós estamos aqui em missão, e nessa missão nós necessitamos uns dos outros. E aí vocês prestaram atenção, meus irmãos, quando eu disse as pessoas que estavam em volta daquela mulher? Eu não disse homem, eu não disse mulheres, pessoas, espíritos. Na época, em volta daquela mulher com pedrinhas nas mãos, tinha homens e também mulheres. E isso mudou? Mais de 2000 anos. Vocês acham que isso mudou? Que nós mulheres somos unidas? Bem amiguinhas? Bem generosas umas com as outras? Será que são só os homens que nos apedrejam? Eu atendo muitas pessoas. Eu atendo jovens, eu atendo homens, eu atendo mulheres. Eu converso e eu percebo que o discurso é sempre muito parecido. Não faz muito tempo, num caso de estupro, eu ouvi de uma mulher dizendo: mas fulana usa roupas muito curtas, mas fulana se insinua. Ou seja, nós ainda seguramos as nossas pedrinhas nas mãos. O veneno ainda escorre pelos nossos lábios. Mais de 2000 anos, o Mestre veio nos ensinar: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. E nós muitas vezes agimos como se nós não tivéssemos pecado nenhum, só porque o nosso pecado é diferente do pecado do nosso irmão. Todos nós erramos em algum momento dessa caminhada, porque nós ainda somos frágeis. Nós não somos maus, nós somos frágeis. Jesus certa vez disse a Levi: Levi, o homem na terra é muito mais frágil do que perverso. Na terra, nesse mundo de provas e expiações, nós ainda somos muito frágeis. E nessa nossa fragilidade, Emmanuel diz, nós erramos, e nos repetimos em nossos erros,
E nós só não erramos mais por falta de oportunidade. E aí, quando um irmão nosso tropeça, nós seguramos a nossa pedrinha na mão. E nós acusamos. E nós encontramos defeito. Como se nós fôssemos os privilegiados da obra da criação. Ou seja, eu não erro. Eu não faria igual ela. Mas a história dela só é diferente da minha. Eu não passei por aquela experiência que ela passou. Como é que eu posso dizer que eu não falharia? Então, meus irmãos, é uma reflexão interessante. Nós precisamos nos unir, não homem e mulheres, não mulheres e mulheres, não homens e mulheres, mulheres com mulheres, não, seres encarnados, espíritos que nós somos, hoje vivendo uma experiência, tentando passar com muita dificuldade nessa prova, que não é fácil, que não é simples, não é simples. Nós vamos nos transformando em acusadores, nós vamos acusando os nossos irmãos e nós não vamos compreendendo os ensinamentos do Cristo. Em 1857, com a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec, o nosso codificador, com essa codificação acelerou-se o processo de libertação da mulher. Olha só, acelerou-se o processo de libertação da mulher. Mas vejam bem, se a mulher precisou de um movimento de libertação, imaginemos o quanto ela se sentiu desvalorizada. Para que nós precisássemos de um movimento de libertação, precisássemos lutar por direitos de igualdade, e mais adiante nós vamos falar dessa igualdade, de uma igualdade de respeito, de querer ser respeitada. Imagina, meus irmãos, o quanto a mulher se sentiu oprimida e desvalorizada para precisar de um movimento. Então, o codificador Allan Kardec, no ano de 1866, em janeiro, ele escreveu para a Revista Espírita. E ele escreveu um artigo para essa revista, porque ele questionava na época a participação da mulher na vida social. Porque uma moça havia passado em um curso de direito e estava sendo discutido se ela, sendo mulher, ela poderia assumir esse cargo ou não. Olha só, então Allan Kardec questiona, ele faz essa pergunta: a mulher tem alma? Porque até isso era questionado, se a mulher tinha alma ou não. Até isso era discutido, porque era muito mais fácil dizer que a mulher não tinha alma, ou seja, então ela não tinha voz. Ela não podia opinar em nada. Quem opinava, quem tinha alma era o homem. Só para que nós tenhamos uma ideia de quanto éramos desvalorizados, seres humanos, seres encarnados, com uma missão. Então ele pergunta, e ele, com toda a orientação espiritual, ele conclui, dizendo: Deus não criou espíritos, homens ou espíritos mulheres, mas simplesmente espíritos que se manifestam através de organismos. Olha só, precisava de alguém que viesse e relembrasse os ensinamentos do Cristo. Precisava de alguém que tentasse fazer o que Jesus fez, tocar no coração dos homens, tocar nas consciências. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Um a um daquelas pessoas que estavam em volta daquela mulher foram soltando suas pedrinhas e se retirando, começando pelo mais velho, porque quanto mais nós vivemos, mais nós compreendemos o quanto nós nos equivocamos.
Tanto que a idade muitas vezes nos torna pessoas mais sensíveis. Não é assim? Porque nós sabemos compreender o outro. Nós sabemos nos colocar no lugar do outro, porque nós sabemos o quanto nós já tropeçamos. Mas e aí, Rose? Jesus levantou a mulher decaída em plena praça pública, mas ela cometeu adultério. Então isso significa que Jesus concordou com isso? De maneira alguma. O mestre perguntou àquela mulher, após todos terem se retirado: mulher, cadê aqueles que lhe acusavam? Ela diz: eles se foram. E eles não me condenaram? E Jesus respondeu: eu também não te condeno, mas eu te digo, vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não lhe aconteça. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes nós caímos uma, nós caímos duas, nós caímos três, e nós temos uma dificuldade de assimilar, não é? Temos uma dificuldade de compreender: poxa vida, mas eu já tropecei aqui. E aí vem algo terrível em nossas vidas, e aí o que acontece conosco? Acusamos Deus, né? Por que que eu sofro? Por que é que eu estou passando por essa situação difícil? Deus não castiga ninguém. Ele nos orienta: vá e não tornes a pecar. Você já sabe que não deu certo isso. Já percebeu que não deu certo? Então levanta, segue, cabeça erguida, dignidade, segue em frente. Não repete o mesmo erro de ontem. Não deu certo, não vai dar certo hoje. E pode piorar. Então, meus irmãos, na questão 821, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores: as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas para o homem? E a resposta é sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Todos nós podemos afirmar, encarnados e desencarnados, que já tivemos uma mulher nos dando as primeiras noções de vida. Já tivemos e ainda teremos. Olha só, podemos afirmar isso. Mas será que é importante só as primeiras noções de vida? Quem viu o filme Nosso Lar, percebe André Luiz, desencarnado, já um senhor de meia idade, quando ele encontra sua mãezinha, ele reage feito uma criança, feito um menino que precisa de colo. Tamanha a importância feminina em nossas vidas. Que é Deus? Primeira questão em O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Tudo está certo, tudo preparado, tudo organizado. Tão interessante a gente pensar, né, que nós sempre precisamos de uma orientação feminina. Que alguns dias atrás eu conversava com uma jovem e ela me contava que ela estava recém-casada. E ela disse: eu fui para uma loja com meu esposo e eu fui tão feliz porque ele queria a minha opinião. Imagina, ele tão jovem, né? Queria saber como a roupa ficava nele. E eu me senti tão orgulhosa. Me sentei do lado de fora do vestiário e fiquei esperando que ele saísse do provador e que me mostrasse. Aí ele me mostrou a camisa e perguntou se estava boa. Eu falei que sim. Ele me mostrou a calça, eu falei que ficou ótima. E eu pensei: é porque ele é jovem, nós somos jovens ainda. E aí de repente ela diz que entra um senhor com seus 70 e poucos anos e sua senhora mais ou menos com essa idade também. E aquele senhor vai para o provador e retorna e mostra a camisa para a sua esposa. Meu bem, ficou bom. E a senhora diz: vira de lado.
vira para o outro, agora senta, quero ver como ficou a calça. E a jovem ficou pensando, meu Deus, vai ser sempre assim. Então, meus irmãos, nós queremos a opinião uns dos outros. Nós precisamos desse amparo, desse apoio, desse carinho, porque é uma forma de carinho, não é? Vamos adiante. Questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta. A resposta é uma contra-pergunta dos benfeitores espirituais, tá? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É para nós refletirmos, tá? Deus nos deu a todos nós, a inteligência, o discernimento, né? E a faculdade de progredir. No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. A gente fica falando aqui do passado, de Jesus levantando a mulher em plena praça pública, e nós pensamos, mas isso é algo tão distante de nós, não é? Parece uma coisa tão distante. As mais jovens devem pensar, não, hoje em dia não é mais assim, não é mais dessa maneira. Meus irmãos, recentemente, 2012, Malala, uma jovem paquistanesa, foi perseguida, sofreu um atentado, ficou muito tempo hospitalizada, teve que se refugiar em outro país, porque essa jovem lutava pelo direito de poder estudar em seu país, de uma mulher poder estudar em seu país. Olha só, ela foi perseguida, ela sofreu um atentado simplesmente por lutar pelo direito de poder estudar, do direito das mulheres poderem estudar. Malala escreveu esse livro, Eu Sou Malala. Eu poderia trazer vários textos, mas o tempo não vai nos permitir. Então, eu só queria compartilhar com vocês um trechinho pequeno, quando ela conta do dia que ela nasceu. Está nesse livro, quem quiser depois, é muito interessante. Ela diz assim: no dia em que eu nasci, ninguém da minha aldeia deu os parabéns para o meu pai. E todos sentiram piedade da minha mãe. Nasci menina, em um lugar onde os rifles são disparados em homenagem ao filho homem, enquanto que a filha mulher, a menina, fica escondida atrás das cortinas, tendo como papel em sua vida apenas cozinhar e procriar. Então, meus irmãos, é de arrepiar. É, meu irmão. Lutando pelo direito de viver, de sobreviver em um país com tanta discriminação. Como eu disse, eu poderia trazer muitos trechinhos desse livro, mas eu vou pontuar o que eu entendi dessa obra fantástica. Malala, com toda a discriminação, com toda a perseguição, essa menina tem um amor imenso pelo seu país, sonha em retornar à sua terra, às suas origens. Segundo, essa menina teve apoio do seu pai, um homem, não é? Que foi criado naquela cultura. Poderia ser, né? Se fosse, não, é o homem. Não, gente, é o espírito evoluído desse pai, que amparou, que apoiou essa luta dessa jovem, dessa menina. Terceiro ponto, Malala lutou não apenas por ela lutou pelo direito de todas as mulheres poderem estudar.
Lembra que eu perguntei no início? Somos todas amiguinhas? Nos gostamos verdadeiramente? Uma da outra? Nos auxiliamos? Nos olhamos com respeito, com amor que nós deveríamos nos olhar? Malala lutou pelo direito de todas. No momento que Malala sofreu o atentado, ela estava no ônibus. Aqui está o título. Eu sou Malala. Quem não lê o livro pensa. Uma frase arrogante de forma alguma. Ela estava em um ônibus com todas as outras amigas, indo para a escola, quando alguém entrou no ônibus e perguntou quem é Malala. Na sua inocência e percebendo também que as outras colegas precisavam de segurança, ela disse, eu sou Malala. E foi atingida logo em seguida. E para encerrar essa parte, meus irmãos, a última observação que eu fiz. Malala lutou pelos direitos, passou por todas as vicissitudes, por todas as dificuldades que nós não podemos nem imaginar. E ela não perdeu a doçura. E era nesse ponto que eu queria chegar. A mulher foi conquistando seu espaço. No estudo, no trabalho, na vida social, se desdobrando entre estudo, casa, trabalho, foi ocupando cargos importantes. O problema é que nessa busca pela liberdade, muitas não conseguem exprimir claramente o que desejam. Querem se libertar. Mas se libertar de quê, para onde? E aí se tornou uma guerra de sexos. É uma guerra entre homens e mulheres. Famílias se destruindo por conta dessa guerra, dessa disputa. E nós ainda não entendemos, então, o que os benfeitores nos esclarecem. Quando Allan Kardec pergunta, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E a resposta, de direito sim, de função não. É clara. A resposta é clara. Vamos entender isso aqui. O que são direitos? Direitos são reconhecimentos oficiais, conquistas socioculturais, aquisições das experiências analisadas, patrimônio das civilizações em progresso. Ou seja, direitos são conquistas, patrimônio. Nós lutamos por isso, faz parte. E Deus mesmo nos dá essa igualdade de direitos. De função não. Funções são exteriorizações qualitativas, advindas do biopsiquismo e diferenciam decisivamente os homens das mulheres. Eu convivo em uma casa com 3 homens, né? Meu marido e 2 filhos homens. E eu percebo, por mais que eu me desdobre, por mais que eu trabalhe, que eu estude, que eu conquiste muitas coisas, eu não tenho a força física que os homens lá de casa têm. E isso me diferencia decisivamente deles. Eu compreendo que eu vim com uma função. Se eu estou encarnada em um corpo feminino, eu preciso aproveitar essa oportunidade, meus irmãos, porque é uma oportunidade, é um privilégio. Uma das funções atribuídas à mulher, e somente à mulher, vocês sabem qual é? Alguém sabe qual é? Uma função atribuída à mulher, e somente à mulher? A maternidade. É a função atribuída à mulher e somente à mulher. Meus irmãos, e muitas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade. Chico Xavier dizia que o espírito, para o espírito, no plano espiritual,
lembrar que um dia ele foi chamado de mãe, é a maior alegria. Muitas vezes nós imploramos para reencarnar, imploramos para vir, né? E chegar aqui e ter a oportunidade de desempenhar as nossas funções. E aí nós vamos adiante. Chegamos aqui e temos a bênção do esquecimento e vamos esquecendo completamente o nosso planejamento reencarnatório. Nós vamos deixando passar o tempo. Primeiro eu sou muito jovem, depois eu quero estudar, depois eu quero trabalhar, depois eu quero viajar, eu quero aproveitar a vida. Ou seja, e se foi uma existência inteira e eu não aproveitei a oportunidade, talvez essa tenha sido a única. Tive meus filhos porque eu pensei, poxa vida, eu sou espírita, e se essa for a única oportunidade que eu tenho de reencarnar como mulher, né? Então, que nós não desperdicemos as nossas oportunidades, e que nós não transformemos os nossos relacionamentos em guerra, compreendendo que se somos espíritos, tudo aquilo que eu hoje valorizar em um homem, eu estou valorizando em mim mesma, pois eu posso reencarnar em um corpo masculino na próxima. Tudo aquilo que um homem valorizar em uma mulher, ele está valorizando nele mesmo, pois ele pode encarnar em um corpo feminino na próxima existência. Então, meus irmãos, devemos nos valorizar, nós não precisamos brigar, nós precisamos compreender que cada um tem sua função, todos nós somos especiais, nós necessitamos do amparo, do carinho, do respeito um do outro. E eu acho muito interessante que tem uma mensagem que define muito bem essa questão do homem e da mulher, os nossos papéis. Uma mensagem muito linda de Victor Hugo, e ele diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, e a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, e para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro e a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence. As lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos. Ante o sacrário, nós nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é o oceano, a mulher é o lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago, a poesia que deslumbra. O homem é o rouxinol que voa. Mulher é o rouxinol que canta. O homem é a águia que voa. Voar é conquistar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. E a mulher, a mulher, onde começa o céu. Meus irmãos, que Jesus nos ampare,
todos nós possamos sair daqui carregando essa chuva, essa cascata de vibrações luminosas que caíram nesse ambiente na tarde de hoje. Muito obrigada a todos pela atenção e que assim seja. Acho que a oração final a Rose já fez. Agradecemos pelas reflexões, Rose, que trouxeste. Esperamos tê-la de volta. Eu vou convidar a todos novamente para fecharmos nossos olhos e aproveitarmos dessas energias que se encontram nesse ambiente. Vamos pedir a Jesus que, através de seus benfeitores, possamos levar essas energias aos nossos lares, as pessoas que conosco convivem, nossos familiares, que possamos levar essas energias a toda a nossa comunidade, nossa vizinhança, aos nossos locais de trabalho, aos locais que frequentamos, enfim, a todas as pessoas que cruzam conosco o nosso caminho. Que possamos levar essas energias também conosco e distribuí-las para todos que estiverem necessitando de um afago, de um amparo, de um bálsamo. Vamos pedir também que essas energias possam chegar a todos os hospitais, às penitenciárias, onde irmãos estão reclusos, as pessoas que estão passando por provas e resgates dolorosos, que essas energias também possam ajudar na promoção da paz entre os povos, entre os países, pela paz no mundo, enfim. Que essas energias se distribuam também por toda a nossa entidade acerte, lá no lar dos idosos, no lar das crianças, para o educandário, aos nossos centros espíritas. Vamos pedir também que essas energias possam chegar a todas as pessoas que procuram esta casa em busca de um tratamento, em busca de um amparo, em busca de uma luz, que todos possam recebê-las. Agradecemos mais uma vez a Jesus por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, pedindo a Ele as suas bênçãos para a semana que se inicia. Agradecemos. E encerramos a primeira parte da tarefa de hoje. Que assim seja. Na sequência, estaremos organizando a